E aí, já quicou um conjurante de aprimoramento do seu grupo hoje? O conjurante ele foi lançado há uma semana do lançamento desse vídeo aqui, e hoje eu tô até que bem cansado, achei que era uma boa ideia para poder conversar um pouco sobre qual foi a recepção das pessoas para essa nova especialização no WoW. O lançamento até que foi bem recebido, nós tivemos alguns problemas de interpretação das pessoas dentro do jogo. O que aconteceu foi, a palavra correta, uma dicotomia, foram duas visões completamente contrárias de como foi a inserção do conjurante dentro do jogo. A primeira delas era do pessoal que era menos experiente, que geralmente esse tipo de pessoa acabava ficando frustrado com o fato de que um dos DPS não estava causando nem de perto dano suficiente. E a segunda parte das pessoas eram as que entendiam o quão absurdo estava sendo os bônus que o conjurante estava proporcionando para o restante do grupo. No geral, as pessoas, pelo menos o que tudo indica, muita coisa vai ser passada por boca de um para outro e vários grupos estão querendo agora conjurantes de aprimoramento para poder deixar mais fácil Mythic Plus ou algumas posições em raid, e eu acredito que algumas mudanças vão acontecer pelas próximas semanas, e meses, muito provável, para poder tentar alinhar melhor como que o conjurante pode ser implementado dentro do jogo. A gente já sabia que ia ter algumas alterações, mas existiram alguns casos que foram muito mais gritantes do que outros. O primeiro deles é justamente o que eu perguntei no começo, se você já quicou um conjurante de aprimoramento, porque existiram casos desse jeito. Acho que vocês devem ter visto algumas screenshots mostrando situações onde as pessoas eram simplesmente removidas do grupo ou questionadas por que o dano delas estava tão baixo, que essas pessoas elas não sabem que, na verdade, não é que o dano do conjurante está baixo, é que ele está aumentando o dano do restante do grupo. Eu fiz algumas dungeons, algumas Mythic Plus com o conjurante de aprimoramento, foi bom, foi uma experiência tranquila. Ao todo, o conjunto de aprimoramento é uma classe legal, mas eu não sei se vai ser para todo mundo. No momento, está sendo muito encaminhado para ser meta, então eu acredito que, principalmente hoje eu vi o trailer do evento de Mythic Plus, eu não duvido de ter bastante conjurante de aprimoramento, se for permitido, eu não tenho certeza, mas é evidente que ele está bem forte. E com relação a Mythic Plus, existe um outro problema também, porque em raid, enquanto você pode colocar mais do que um, em Mythic Plus e em Dungeons, de uma maneira geral, você não tem a capacidade de colocar mais do que um conjurante de aprimoramento. Geralmente, se você colocar mais de um, aí já não é tão eficiente você aumentar o dano do seu outro conjurante de aprimoramento, porque o dano por si dessa especialização não é tão alto. O bom é melhorar as outras especializações, as outras classes. Outra coisa que o conjurante ficou interessante de saber também é que muita gente estava focando simplesmente no dano que ele aumentava para o restante do grupo, mas eu mesmo não tinha parado para poder pensar o quão necessário era o conjurante de aprimoramento para poder facilitar tanto para o tanque quanto para o healer dentro de uma dungeon e de raids. Muito do que se vê é falando que healers adoram conjurante de aprimoramento no grupo, porque facilita pra caramba para eles conseguirem fazer aquelas curas de manutenção, né? Não é nada que você precisa efetivamente ficar curando em fases de dano muito grande. Tanques adoram também a quantidade de armadura que a pessoa consegue gerar para ela, adoram o fato de aumentar os atributos dela, que acabam convertendo para outras habilidades. Tudo isso daqui foi legal, eu acho que foi uma ótima inserção dentro do jogo. Eu espero que eles façam mais disso. A única coisa é que, se chegar num ponto onde eles colocam, por exemplo, uma outra classe de suporte, aí eu fico na dúvida se vai ser útil eles colocarem algum sistema para poder limitar pelo menos uma única classe de suporte por dungeon, porque duas classes de suporte eu acho que é exagero demais por dungeon, acaba mais atrapalhando do que ajudando. Isso eu tô falando da boca para fora, eu não tenho certeza ainda de como vai ser esse cálculo que a Blizzard faz, eles sabem melhor do que eu isso daqui. Parte do problema do que aconteceu essa semana, para alguns grupos ficarem frustrados com ter conjurante de aprimoramento, foi o fato do details, ou de as informações que você tem de DPS, não estar registrando corretamente qual que era a quantidade de dano que o conjurante estava causando. Na verdade, o que a Blizzard já havia dito é que ela liberaria um sistema para poder esses add-ons mostrarem qual que é a quantidade de dano que o conjurante está causando, e não foi bem isso que aconteceu. O que aconteceu foi que naquele Warcraft Logs você consegue ver exatamente qual que é o dano, mas nos add-ons dentro do jogo você não consegue. E a imensa maioria das pessoas não vai pelo Warcraft Logs, vai pelo add-on, e aí vê que o dano lá está marcando, por exemplo, 20k de DPS, enquanto o Druida Feral está marcando 80, 90k. E aí eles ficam frustrados, porque é um jogador normal do jogo, normal que eu digo assim, um jogador que não procura tantas outras informações fora do jogo, se frustra, porque acha que tem alguma coisa de errado, acha que ele está fazendo todo o trabalho, e uma terceira pessoa
está simplesmente sendo carregado pela dungeon. O que nós sabemos que não é desse jeito aqui. No geral, as pessoas que assistem vídeos de WoW, pessoas que fazem vídeos de WoW, nós sabemos que nós somos a minoria que começa a procurar coisas fora do jogo, então conteúdo à parte, além do jogo que você está fazendo, e a maioria das pessoas não faz isso daqui. Isso, honestamente falando, foi um erro muito da Blizzard. Ela deveria ter garantido de que isso daí ia ser informado pelos addons, ou liberado esse sistema para cada um dos addons fazer. No momento nós temos até uma informação pelo Details, que é uma previsão de quanto de dano o conjurante de aprimoramento causa, mas nós não temos certeza ainda se isso daí funciona bem. De acordo com o que foi visto pelas pessoas, essa previsão que o Details faz, ela não é correta, tanto que eles fazem uma comparação do Details para o Warcraft Logs. Isso daqui claramente tem uma diferença de dano, então não dá para levar muito em consideração isso daqui. Por outro lado, surgiu um vídeo, acredito que foi ontem ou anteontem, sobre uma raid que eles fizeram com 15 conjurantes de aprimoramento. Eu acho que tinham 2 Cavaleiros da Morte. Eles estavam matando chefes, sem exagero, em 20 segundos. Se vocês não viram esse vídeo, procurem depois lá no Wallhead, que eu sei que tem. 20 segundos para matar chefe com um grupo de conjurantes de aprimoramento. Isso acontece porque não foi feito um tuning correto do conjurante. Muitas dúvidas que as pessoas tinham e que eu tinha também é se existiria um limite tanto para tempo do buff que o conjurante de aprimoramento causa e se existiria um limite para a quantidade de buffs que pode ser colocado numa pessoa. E aparentemente não tem limite. Então o poder de ébano, você pode usar 15 conjurantes usando 15 vezes o poder de ébano e cada vez mais você vai aumentando a quantidade de atributos primários que a pessoa recebe. Não só isso, mas uma vez que o primeiro conjurante usar o poder de ébano dele, o segundo vai ter mais atributos para poder dar, que vai fazer com que o terceiro tenha mais e que o quarto tenha mais e assim por diante. Então acaba escalando o infinito, a quantidade de conjurantes que você conseguir colocar dentro do grupo. Isso é garantido de que vai ser nerfado. Eu tenho certeza que eles vão começar a colocar um limite. Eu não sei quanto que eles vão colocar de limite, porque é meio perigoso isso. A partir do momento que você coloca, por exemplo, só pode ter uma quantidade de atributos para 5 conjurantes de aprimoramento, qualquer exemplo. A partir do momento que eles fizerem isso, os grupos vão começar a definir 5 espaços para conjurantes de aprimoramento. Então eu não sei como eles poderiam fazer isso daqui. O que eu imagino que vai acabar acontecendo, e eu acho que seria a maneira melhor de se fazer isso daqui, mas mesmo assim eu consigo já pensar em problemas enquanto eu estou pensando aqui na correção disso. A maneira que eu acredito que eles vão acabar fazendo é limitar a quantidade de buffs no geral do grupo. Então, por exemplo, uma raid de 15 pessoas, talvez só uma parte dela pode receber essa quantidade de buff que o conjurante causa. E qualquer outro buff que seja aplicado, na verdade, só vai aumentar o tempo de duração, ou pelo menos reiniciar aquela contagem de tempo de duração. Não tenho certeza disso, vamos ver o que vai acontecer, mas é garantido que isso vai ser mudado nas próximas semanas, nos próximos meses. Porque não tem como você continuar com um sistema desse e esperar que lançando uma rede nova as pessoas não vão abusar disso. Principalmente com aquela corrida para a primeira kill do mundo, que isso acontece toda vez que lança uma raid, eles não tem como deixar desse jeito. De qualquer jeito, estou extremamente surpreso com o fato do conjurante de aprimoramento ter sido tão bem recebido pelo jogo, não só pelas pessoas, mas pelo jogo. Uma ou outra pessoa reclamam do conjurante de aprimoramento, mas ainda assim eu acho que é um bom caminho para a Blizzard seguir, e eu espero que eles coloquem mais classes de suporte. Eu acho que existe um campo para cada uma das pessoas poder jogar o jogo da maneira que elas gostam. Eles já falaram que não vão mudar as especializações atuais para se transformarem em suporte, então da minha cabeça as principais especializações que eu consigo pensar nisso: Xamã, você pode colocar o Xamã de aprimoramento, tem o Sacerdote de Disciplina, também é uma classe que seria potencial para isso daí, mas ao que tudo indica eles não vão fazer isso daqui. Então talvez eles adicionem novas classes, novas especializações para classes já existentes. Por exemplo, o Caçador de Demônios está com 2 especializações, o que não garante que eles vão lançar alguma coisa assim diferente para ele também. Eu acho que é um bom caminho para a Blizzard estar seguindo. Eu prefiro que eles tentem alguma coisa e errem, o que não foi o caso, eles acertaram dessa vez, do que não tentem nada. Eu fiquei feliz com o lançamento disso daqui. O patch no geral, mais ou menos. As funções que você tem tirando a dungeon parece ser muito boa, mas os eventos que você tem são ok. No momento estão meio chato de você conseguir itens por esses eventos, principalmente comparado com as Cavernas de Arelec ou com o... Qual foi? Aquela ilha dos Draktyr. Vocês sabem do que eu tô falando. Também tinha muito mais fácil de você conseguir colocar alguns equipamentos em alts, então, no geral.
Vamos ver o que acontece. As próximas semanas vão ser interessantes e vai ser cada vez melhor de ver vídeos do pessoal tentando derreter alguns chefes de raid. Eu duvido muito que consiga ficar melhor do que está agora, 20 segundos eu já acho que é tempo suficiente, mas geralmente eu sou surpreendido com essas coisas. O que vocês acharam?